Pessoal, hoje vamos aprender sobre hidrostática e pneumática. Vocês vão seguindo as imagens de acordo com o que eu vou falando. A hidrostática é a mecânica dos fluidos que estuda a pressão e equilíbrio dos líquidos e dos gases que submetem à ação da gravidade. Está presente no nosso cotidiano. Quando a água sai da torneira, as hidrelétricas que geram energia, a pressão exercida pelo ar quando a gente suga um refrigerante no canudinho. Temos também a pneumática, que é a tecnologia do ar comprimido, que é o ramo da física que estuda as propriedades dos gases e do ar, e também pode ser utilizado numa alta gama de aplicações tais como o acionamento de cilindros, equipamentos médicos hospitalares, compressor de pintura e pulverizações, bombas de encher pneu e muitos outros. Existem muitos tipos de produtos pneumáticos, cada um deles desenvolvidos para determinados sistemas. O cilindro é um dispositivo usado para converter ar comprimido em um movimento ou força. Eles promovem movimento a sistemas de automação em máquinas e processos. A válvula pode operar com pressões inferiores ou vácuo, com suprimento externo do piloto. Pode ser utilizada para aplicações leves, pesadas e exigentes. Esses filtros estão presentes em todo equipamento ou sistema que funciona por meio de ar comprimido. Ao filtrar o ar, o aparelho permite que nenhuma partícula estranha entre no sistema e interrompa o seu fluxo normal. As conexões pneumáticas são peças que servem para fazer a conexão entre as diferentes seções de tubos e mangueiras de sistemas pneumáticos, ou seja, conduzem o ar comprimido por serem junções que trabalham com uma pressão mais baixa. São normalmente direcionadas pelo sistema de controle de lógica pneumática. As conexões pneumáticas são direcionadas conforme o tipo e a função que exerce no sistema. Cada um dos tipos de conexões pneumáticas tem suas vantagens e desvantagens, por isso é preciso avaliar a função e determinar a aplicação em cada sistema. Algumas das conexões pneumáticas são o engate rápido, a compressão, as conexões super rápidas, acoplamento, a união, cotovelo, conexão T e as válvulas. Eu vou falar do processo de utilização dos testes hidrostático e pneumático. Esse é um vaso de 30 metros cúbicos, que está em teste hidrostático. Essa é uma boca de visita, que serve para higienização e manutenção do vaso. E o primeiro procedimento para o teste é encher de água e colocar na pressão. A conferência do manômetro para ver se ele está na pressão. E esse procedimento vai ficar no período de 1 hora, aproximadamente. Após esse período, é feita uma inspeção visual das soldas e das conexões do vaso, do bocal, de todos os detalhes, para ver se encontra algum tipo de vazamento. A inspeção sendo feita em toda a sua estrutura, o próximo passo agora é soltar a pressão. Observe a quantidade de água. A pressão da água pressurizada. A água saindo do vaso. Conferência no manômetro, em queda da pressão. E a última conferência na dilatação do vaso. Essa é a conexão banjo.
A conexão banjo possibilita ajustar a velocidade, se ele vai estender mais rápido ou mais devagar. Agora essa é a mangueira de ar. Mangueira de ar sendo conectada à válvula, né? Conexão dos componentes agora. Outra mangueira conectada ao cilindro. Para não tomar um banho de água fria, tubulações, seções, tanques, vasos ou acessórios precisam ser verificados por meio do teste hidrostático. Com água ou outros líquidos, a gente pode conferir a resistência dos equipamentos. Olha só. Para o teste, é preciso uma pressurização superior às pressões operacionais ou de projeto. O mais comum é uma ordem de 1,5 ou 1,3 vezes a pressão máxima de trabalho admissível, PMTA. A força gerada pela pressão é alta e os recipientes testados podem ser danificados. Então, todo cuidado. Anota aí. As áreas mais vulneráveis para falhas ou rompimentos são as flanges, os pontos de sondagem longitudinal e os pontos de fixação dos instrumentos de monitoramento. O lema aqui é sempre alerta. Ou seja, normalmente maquinária hidráulica ele serve para o processamento de plásticos, fabricação de aço e aplicações de extração de metal primário, linhas de produção automatizadas, indústria de maquinários, indústria de papel, carregadores e trituradores. Já a parte pneumática, ela atua no transporte de muitos produtos dentro das indústrias, entre elas as prateleiras, de um lugar para o outro, onde guiará o item da prateleira para esteira em movimento, garantindo o fluxo contínuo do trabalho. Aí em seguida eu vou mostrar um pouquinho do vídeo para vocês da parte da pneumática dentro da indústria. Para encher os sachês de molho de tomate, e é tudo automatizado com pneumática. Nessa aplicação a gente pode ainda ver o uso do vácuo para abrir o sachê e preparar a entrada do molho de tomate. Agora a gente passa por uma das aplicações mais comuns da pneumática, que é a abertura de portas em diferentes meios de transporte, seja VLT, ônibus ou metrô ou trem. Uma outra aplicação muito comum da pneumática é atuar uma válvula de processo. Nesse caso, podemos ver uma válvula borboleta sendo controlado por um atuador pneumático. Nessa aplicação a gente pode ver um uso intensivo de pneumática para diferentes aplicações. Nesse caso, um cilindro movimentando, levando a peça para um lado e para o outro, controlando a entrada numa mesa indexadora também pneumática, onde se realiza uma operação, depois outra e o cilindro pneumático move a peça para a próxima posição e um outro cilindro separa o produto final. E a indústria automobilística, obviamente, também utiliza muita pneumática. Nesse caso, a gente pode ver uma linha de prensas da BMW utilizando a automação pneumática para movimentar uma peça de uma prensa para outra. A área de solda na indústria automobilística também utiliza muita pneumática para prender as peças e garantir que a solda sempre esteja perfeita.